Me fui a casa pensando em Gideão. ¿Sabe o que pasa? Que Deus usou a vida deste homem para trazer livramento de seus inimigos, pero de uma maneira tão sencilla. Tinha em sua mano, que tinha em sua mano? Um chifre, um chofar, e tinha em sua mano um vaso de barro e uma antorcha. Agora, há alguém aqui que seja militar, que entenda um pouco de estratégias de guerra? Aí? Tu és militar? A palavra de Deus habla que os madianitas eram tantos como arena del mar, que não se podia contar. E Jeová habla com Gideão que ele vai pelear contra estes. E habla para ele: tu vais levar em tu mano um chofar e um vaso e uma antorcha dentro dele. Vosotros que sois militares, se eu falar para ti, tu vais pelear com 100 homens contra 10.000 homens com um chofar, um vaso de barro e uma antorcha na mano. Tu vais ou não? Para nada. E eu me quedei pensando, por Deus, en esto não tem nada de estratégia militar. Como é isto? Pero aqui há uma moraleja que temos que sacarla. E eu me quedei a pensar, pero isto não me saía de la cabeça. E como he dicho a los hermanos, me fui a acostar pensando. E quando a última coisa que he hecho, disse a Deus: Deus, assim, se tu não me traes revelação, como vou fazer amanhã? Que seja um sonho por la noite, pero eu necessito ter algo. Então as coisas começaram a hacerse claro em minha mente. E eu quero apontar algumas coisas de Gideão que creio que são importantes para nós outros que desejamos lograr e marcar esta nação. Primeiro, Gideão era humilde. Quando Jeová apareceu a ele falou que sua família era pequena, não? E ele respondeu: eu te rogo para... ¿Dónde está isso? Então ele respondeu: Senhor mío, com que salvarei eu a Israel? He aqui que minha família é pobre em Manassés, e eu el menor em la casa de mi padre. Isto apunta para humildade. De hecho, ele era tão pobre assim? Ou só está demonstrando humildade? Déjame ajudar-te. Quando Jeová falou com Moisés sobre trazer oferenda, tinha 3 tipos de oferendas que podemos classificar assim em tamanho. Um rico traía uma oferenda de quê? Um boi, porque era rico. Um de classe mediana traía quê? Um cabrito, porque era de classe mediana. E um pobre traía quê? Uma paloma ou um tórtolo, uma tórtolo, não? Tórtola. Se era pobre, uma tórtola ou uma paloma. Se era de uma situação financeira mediana, um cabrito, uma oveja. E se era rico, um boi. Ele falou que sua casa era pequena e ele era mais pobre de sua casa. Pero la verdade, quando ele foi oferendar, trajo o quê? Ele ido para os hermanos. Que trajo? ¿Ya no te acuerdan? ¡Wow!
No, he leído aquí, es que mi español es muy malo, ¿no? Jehová le dijo, certamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des un señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. No he leído, ¿no? Pone ahí, versículo 19 entonces. Perdóname, porque está en mi cabeza, creía que tenía leído. Y Gideón preparó un cabrito. Entonces eso apunta a que él tenía una clase no tan baja, pero él era humilde. Y después, hay otro versículo, más adelante, vamos ahí, en el versículo que habla que él tomó la carne, vamos para adelante. Hay un versículo que habla que ele tenía 10 siervos. Quando ele foi derrumbar o altar de Baal, por la noite ele tomou sus 10 siervos. Vamos mais adelante, vamos. Aí, espera aí. Vai mais um pouco. Então Gideão tomou 10 homens de sus siervos. Uau! El hombre tenía ahí siervos. Solo de sus siervos ele tomó 10 hombres. Era tão pobrecito así, pero era humilde. Primeira condição, quando tu quieres ser bendecido por Deus, ser humilde. Esta é a primeira condição. Tu quieres experimentar de algo de Deus, pois seja humilde. Ser humilde não está relacionado com dinheiro, ter dinheiro ou não ter dinheiro. Conosco a pessoas que são muito pobres, financeiramente falando, mas são muito arrogantes, não têm nada de humildade. Compreendes isto? Muitas vezes associamos humildade com dinheiro. Conosco a ricos, pessoas que têm muita pasta, que são muito humildes. E conosco há muitos pobres que não têm a pasta, mas são muito arrogantes. Pero aqui há uma enseñança. Primeiro, há que ser humilde. Aleluia, amém por isto. Porque aquele que é humilde, compreende que tudo vem de Deus. Ele que hace todas as coisas. Quem nos tem levado a multiplicar nossa célula? Minha capacidade de liderazgo, meu pós-grado, minha capacidade de relacionamento. Sou muito uma pessoa agradável. Sou muito comunicativo. Sou uma pessoa boa de estar. Por isso que se acerca a mim, minha célula. Não. El humilde sabe que todo es a través de Dios. Entonces Gideón tenía esta característica. Era humilde. Después, ¿qué más? Segundo, derribó el ídolo. ¿Sabe que en este tiempo de los jueces, el pueblo de Dios, cada uno hacía lo que le daba la gana? Y tenían ídolos en sus casas. Yo voy a trabajar, pero también yo voy a encender una vela. Tem um santo aí que São Judas Tadeu, que faz prosperar. Quem é? Eu não sei nada disto. Alguém sabe um pouco disto? Qual é esse santo que hace prosperar aí, que hace quedar rico? Não sei. Um santo aí, que seja São Judas Tadeu. Pero também, quizás este não haga as coisas. Eu vou trabalhar, eu vou encender uma vela para São Judas Tadeu, pero também vou encender uma vela para não sei que mais. E outra vela para não sei que mais. Então, assim era nesse tempo. Mira que na casa do padre de Gideón, o homem tinha um ídolo chamado Baal, pero puede que Baal não resolva essa. Então vamos ter também um outro ídolo chamado Acera,
porque se Baal não me resolve, a cera me resolve. E também tinha Jeová, que era Deus de eles. Porque se acaso Jeová não resolve, quizás a Baal resolve. Se Baal não resolve, quizás a cera resolve. E sabe o que passou? El Jeová falou para Gideão: tu vais queimar, porque era um ídolo hecho de madeira, de árvore, esta cera. Tu vais queimar a cera, tu vais derrumbar Baal, e tu vais oferecer um sacrifício a mim. Uau! O que quero dizer com isto, hermanos? Muitas vezes estamos crendo que vamos prosperar, ¿sabe por quê? Porque nosso patrão nos vai dar a pasta. Muitas vezes estamos crendo que vamos conquistar algo porque nós outros somos buenos. Muitas vezes vamos ser algo grande em Espanha porque eu sou mais capaz, mais listo. Sou mais listo que eles, conosco todo. Ídolos habla de confiar em algo. Pero aqui, que Jeová falou a Gideão: tu vas pelear, pero tu vas confiar só em minha palavra. Em quem tu tens confiado hoje? Em tu trabalho, em tu jefe, em tu capacidade, em tu pós-grado, em el que oferece este país? Em quem tu tens confiado? Ou em quem? Ou em que tu tens confiado? Porque se nossa confiança está em outro que não seja Jeová, então eles estavam aqui sendo dizimados ano após ano, e tinham uma estátua, um ídolo chamado Baal, e tinha um poste de acera, pero não lhes valia para nada. E Jeová falou para ele: se tu queres ser liberto de Madaim, tu tens que queimar Baal, derrimbar Baal, derrumbar e queimar este poste de acera. Não é assim? Uno antes deste. Então Gideão tomou 10 homens de seus servos e hizo como Jeová lhe dijo. Mas temendo hacerlo de dia, por la família de seu padre e por los hombres de la ciudad, lo hizo de noite. El próximo. Por la mañana, quando los de la ciudad se levantaram, he aqui que el altar de Baal estava derribado e cortada a imagem de acera que estava junto a ele. Percebe? Segundo ponto, quando tu queres lograr algo em Deus, Deus não permite, Deus não compactua com outros ídolos. Ou temos nosso coração solo para Ele e solo confiamos nele, ou então, que vai ocorrer com nós outros? É como ocorria com eles. Tinham aí Baal, tinham aí a cera, pero tinham também seus inimigos e ano tras ano estavam sendo dizimados. Deixa-me fazer uma pergunta para ti. Quando tu haces um balance de tu vida, em los anos que tu llevas na Espanha, há prosperidade ou está em um caminho descendente? Abaixo ou arriba? Não necessita falar para mim, só contigo. Pero onde tu tens posto tu confiança? Homens, trabalho, sua capacidade? Ou tu tens deixado todo isto e falado: Deus, Jeová, é minha confiança. E eu vou confiar que Ele me vai trazer estratégias, aunque sejam loucas, aunque seja pelear contra um exército com um chofar e com um vaso, com uma antorcha dentro. Não tem nada de revelação nisto.
Primeira coisa, ser. Segunda coisa, confiar solo em Deus. Amém? Ser humilde, confiar solo em Deus. Terceira coisa, ser obediente. ¿Por qué obediente? Como he dicho, cuando Gideón llamó al pueblo para la pelea, vinieron como 32,000, si no estoy confundido. Pero Dios habló, esto es mucho. Habla todo el pueblo que aquel que tiene miedo que se vaya. En el otro día se fueron 20,000 o 22,000, creo. Y después se quedaron 10,000. Y Dios habló a él, es mucho. Lleva el pueblo para tomar el agua en el ribero. Vosotros conocéis esta historia, ¿no? Juízes 6, ¿vale? En tu casa tú vas a leer lo que el reloj me da caña, ¿vale? Entonces llevó ahí las personas para el ribero y solo aquellos que el agua sin 300, él habló, con esto tú vas. Entonces ahora te voy a dar la estrategia para la pelea. ¿Con cuántos? 300. Acuérdate un poco de la historia. Vamos para el libro de Samuel. Cuando Saúl estaba ahí con un montón de gente para pelear, las personas empezaron ahí y Samuel habló a Saúl así, tú te quedas aquí hasta que yo llegue para ofrecer sacrificio. Y habla que cuando Saúl percibió que los hombres estaban indo, él mismo ofreció sacrificio. ¿Obedeció o no obedeció? No obedeció. Era para quedar e esperar hasta que Samuel llegara para ofrecer sacrificio. Y él habló, mira que todos se van, yo mismo voy a ofrecer sacrificio. En aquel día perdió su reino. ¿Por qué? Porque no obedeció. Ahora Gideón con 300 obediente. Muchas veces hablamos así, es solo una tontería, solo algo así pequeñito que Dios habló, haga así, pero yo voy a ayudar. Una desobediencia a Saúl le costó el reino. Y la obediencia de Gideón le puso donde le puso. ¿Percibes cómo es importante esto? Tú vas a pelear con 300. Yo voy a hacerlo a través de ti con 300. Quizás nosotros miramos nuestra capacidad. Quizás nosotros miramos tantas cosas. Quizás tú te ves, mira a equipo de líderes y habla assim, con este equipo de líderes, ¿qué voy a hacerlo? ¿Ah? Quizás otro mira su célula y solo tiene 4 personas, habla assim, ¿cómo mi célula va a multiplicar con 4 personas? El otro tiene ya 9, 10, ese sí que va a multiplicar, yo con 4. Quizás, ¿cómo yo puedo prosperar siendo fontanero? ¿Cómo yo puedo mejorar siendo un que pone películas en coche? ¿Cómo yo puedo prosperar siendo un obrero? ¿Cómo voy a crecer? Pero, ¿qué pasa? La enseñanza es obedecer aquilo que Dios habló. ¿Qué Dios habló? ¿Qué Dios habló? Obediencia es todo. Muchas veces una persona viene a hablar conmigo y habla, pastor, yo estoy pensando en esto, volver a Brasil. ¿Qué hago yo? ¿Qué Dios habló para ti? ¿Que te quede o que vuelvas? Porque si Dios habló, vuelve, no te quedes porque te pasará fatal. Pero si Dios habló, quédate, no vuelvas porque te pasará fatal. Obediencia es todo. Obediencia es todo. Aquí él obedeció. Es con 300. Fue a pelear con 300. Amén. Obediencia
y fe son cosas que caminan juntos, ¿no? En Jueces 7:16, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con tellas ardiendo dentro de los cántaros. Wow. ¿Esto te habla de algo? ¿Sabe que Dios me trajo a la memoria ayer por la noche? Trompetas, shofar, cuernos. Para tener un shofar hay que tener un cordero muerto. Wow. Para tener un shofar, primero tiene que morir el cordero. ¿Me pillas? O sea, tú quieres vencer al enemigo, empieza a decir que Jesús murió por ti. Nosotros muchas veces deseamos vencer el enemigo con tantas estrategias. Pero aquí Jehová habla, para vencer tu inimigo, tú tienes que no pelear contra él, en contra él. Pero tú tienes que decir quién es él. Porque tocar el shofar apunta para decir, el cordero murió y resucitó. El cordero murió y resucitó. El cordero murió y resucitó. Tocar el shofar apunta para declarar que el cordero murió y resucitó. ¿Esto es claro para ti? Ahora vamos más adelante. Tenía un vaso. Vamos para 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿A qué apunta el vaso de barro? Nosotros, perfecto, perfecto. Pero que Jehová habló para Gideón, tú vas a llevar una antorcha dentro de un vaso de barro. Ahora tenemos que entender qué significa la antorcha. Vamos aqui para, uma vez mais para Abraão, no mesmo texto que he leído antes, que Abraão oferece um sacrifício. Depois habla que Abraão hizo uma aliança com Deus, e Abraão puso as partes do sacrifício delante de Deus, e chegou um sonho sobre Abraão. ¿Estão comigo? E chegou um sonho sobre Abraão, e em meio de las partes passavam un humo y una antorcha. ¿Acuerda de esto? Que he predicado aquí. La antorcha apunta para ¿quién? Jesús. Wow. Me pone en piel erizada de nuevo. ¿Por qué? ¿Cómo vencer tu enemigo? Primero, habla que el cordero murió y resucitó. Segundo, quebrántate. Porque el vaso apunta para nosotros. Pero el vaso se queda entero. No, el vaso es roto. ¿Para qué? Para que el fuego que apunta para Jesús aparezca. Hermanos, esto es fuerte. Porque esto es una estrategia hoy para nosotros vencermos, sea que sea. ¿Qué horario que esto ocurrió? A las 12 de la noche. El más oscuro. Cuando estaban el más oscuro. Puede que en tu vida todo parezca oscuro. Pero si tú te dispones a declarar que tú eres salvado porque Él murió y resucitó, a tocar el shofar. Si tú te quebrantas para que Él que está en ti, su luz, su fuego, apareça através de ti, sabe que vai ocorrer? Tu não tens que fazer nada contra tus inimigos. Eles se pondrão como loucos, e um vai matar o outro, porque tu só tens que declarar:
yo soy de Él. Él murió y resucitó. La vida de Él, el fuego de Él, la gracia de Él, el favor de Él está sobre mí. Y cuando nosotros hacemos de esta manera, entonces enemigos se van a poner como locos. Aquí habla que en Hebreos capítulo 12, versículo 29, habla que Dios es fuego. En Deuteronômio 4, 24, habla que Deus é fogo. Isso só lo estou dando a ti para que tu tenha como base de que Deus é fogo. Aí em Gênesis, quando Abraão hizo o sacrifício a Deus, Jesus e Deus aparece como horno fumegante, como uma antorcha. Então, nós outros já sabemos que este fogo habla de Jesus. Todo. Esta é uma estratégia. Todo que tu vais fazer, tudo que tem uma dificuldade delante de ti, se tu trabalha desta maneira que hoje Deus nos tem ensinado, tu vais lograrlo. De que estamos falando? De ser humilde, de quitar a confiança em nós outros, de quitar a confiança em outras coisas que não seja Deus. Nós outros estamos falando de ser obedientes. Nós outros estamos falando de ter fé que Deus vai fazê-lo. Pero hace falta ponto mais. Nós outros estamos falando de aliança. Porque quando Gideão tocou trombeta, quebrou o vaso, a luz, as antorchas estavam nas manos. Deram um brado. Brado? É assim que se habla? Que hablaram? Que gritaram? Quem sabe? Por Jeová e por Gideão. Uau! Isto habla de aliança. Muitas vezes desejamos conquistar, pero tu queres conquistar solo. Eu vou conquistar, pero solo. Queres conquistar? Pastor, se eu tivesse líder melhor, estaria com ele, pero tu has visto que líder que me puseram junto? Has mirado sua capacidade de liderazgo? Has mirado que pastor que não sabe sequer falar bem espanhol? Que pastor? Como vamos lograr impactar a Espanha com este pastor? Que todo momento se queda a pensar, está falando bem ou está falando mal? Está falando bem ou está falando mal? Le hace falta pouco de mais vocabulário. Com este que vamos conquistar. Se fuera com outro pastor, por certo que íamos a conquistar. Pero, não. Aqui, Jeová falou a ele, en el final, shofar en la mano, fuego en la mano, e grito, brado, por Jeová e por Gideão. Só isto é suficiente. Ser humilde, confiar só em Jesus. Ser obediente, ter fé e ter aliança. Este é o secreto do sucesso em tu vida. Outro dia estava falando com uma pessoa e falou, eu sou brasileiro, mas não me gusta caminhar com os brasileiros. Então estou aqui há mais de 10 anos. E minhas relações são com outros, menos com brasileiros. Sabe por que me dijo isto? Porque brasileiros não caminham com a aliança. Os chinos fazem aliança, estão dominando o mundo. Os romanos fazem aliança, estão dominando aí. Meu filho trabalha para monte de romano e habla, papá, um ajuda o outro todo o tempo.
Nós outros encontramos aí em uma praça llena de equatorianos. Estão juntos a jogar. Lleno de sei que país. Tem aliança. Pero os brasileiros trabalham solos. E se encontro uno que está prosperando mais que eu, le vou dar descobrir uma maneira de quitar-lhe e poner minhas manos aí, porque eu necessito. Isto não é aliança. Isto não é aliança. Déjame falar uma coisa. ¿Sabe quem eram os madianitas que estavam aí saqueando o pueblo de Deus todos os anos? ¿Sabe? ¿Sabe quem eram? Madaim era o nome de hijo de Abraão. Como é? Eu vou repetir para ti. Madaim era um de los hijos de Abraão. Israel, Abraão, Isaac, Jacob, 12 hijos, 12 tribos de Israel. Aqui, quem estava sendo saqueado? Manassés, uma das tribos de Israel. Saqueado por quem? Madaim. Abraão, Isaac, Jacob, 12 tribos. Abraão, Setura, Madaim. Tu sabes que depois que Sara morreu, Abraão se casou uma vez mais com uma outra mulher e tuvo filhos com esta mulher. E um dos filhos com esta mulher se chamava Madaim. Ou seja, era parente, tinha o mesmo padre, pero um estava saqueando o outro. Não eram pessoas ajenas, não era um filisteu, não era um edonita, era um pariente. Fuerte isto, não? Fuerte isto. Muitas vezes, pessoas cercanas estão tentando quitar tu bendição. E muitas vezes nos quedamos a pensar, que vou fazer para quitar este de meu caminho? Le vou pegar, le vou matar, vou falar tudo o que sei de ele, le vou exponer. Não. Eu vou ser humilde. Eu vou crer só em Deus. Eu vou ser obediente. Eu vou exercer fé. Eu vou gritar. Eu vou dar. Ele morreu e me salvou. Eu sou salvo, salvado, justificado, santificado em Ele. Ele é o que morreu e ressuscitou. Ele vive em mim. E eu vou revelar o fogo dele que vive em mim. As pessoas não vão mirar a mim, vão mirar o fogo dele que vive em mim. ¿Por quê? Porque o vaso apunta para o homem, pero o vaso tem que ser roto para que o fogo que é ele apareça. E eu vou andar em aliança. E com isso termino. Eu quero invitar aqui. Creio e sei que hoje tenho muitos irmãos que estão no encontro. Pero eu quero invitar a Tutimés, que esteja aqui, Tutimés. Marcos, está aqui? Sim, venga aqui, Marcos. Temos mais, Felipe está no encontro, Johnny se foi ayer para o encontro. Que mais que temos aqui de discipuladores? Sim, esses são os tuyos, não? Cadê? Hace falta mais. Johnny não está, Felipe não está. Não, este é tuyo. Lucas está aí. Amém. Venga aqui, Lucas. Amém. Temos mais líder de discipulador aqui? Não? Felipe está no encontro, Johnny se quedou no encontro e vale. Eu sou de aliança, pero Josimar, venga aqui representar Felipe, que tu está aí em sua casa, tal, venga com tu mulher aí. Para quem não sabe, Josimar é pastor em Brasil, pero agora é pastor em Espanha, vale? Vino para quedar-se.
está sendo enviado para o próximo ano para Bilbao. O Homem de Fuego em Bilbao, amém? Está aí fazendo como se chama? Enlace na casa de Felipe. Não como seu filho está fazendo enlace na escola, ele está fazendo enlace aqui. Vale. ¿Sabe qué pasa, hermanos? En el final de la pelea, hablaron así, por Jehová y por Gideón. Tú que és de rede de Tutimés, puedes hablar hoy. Nosotros vamos conquistar España por Jehová, pero por Tutimés también. Solo tú no vas a conquistar nada. Pastor, pero no me gusta. Pero es el hombre que Dios puso ahí. Pastor Marcos habla mucho. No me gusta. Tutimés también habla mucho. Pero es el hombre que Dios te puso. Este también habla mucho. Hay momentos que digo, solo tiene personas que... Me pongo en mi coche y me encanta estar en silencio profundo. Este empieza a hablar. Digo, pero Felipe está aquí representado por Josimar. ¿Tiene alguien que pueda representar Johnny aquí? ¿Cadê? ¿Quién puede? Alan. Venga para acá a representar Johnny. É porque são negritos assim parecidos. Não, poderia poner aqui Felipe, pero Felipe é blanquito, não? Este é mais negrito. Ai. Vuelvo a pergunta. Ponemos de pé, por favor. A pergunta é tão sencilla como esto. Isto é, se tu queres conquistar e marcar em Espanha, há que ter este caminho de humildade, confiar solo em Jesus, quitar todos os ídolos, toda a confiança que seja, incluso em ti mesmo. Deja de confiar em ti, confia em Jesus. Ser obediente, ter fé. Amém? Ter aliança. Humilde. Obediente. Fé e aliança. Tu estás disposto a isto?